Capítulo 20. Sistema psíquico. Sejam todos bem-vindos aos estudos do livro A Construção da Mente, que a luz de Jesus se faça presente em nossos corações. No roteiro do capítulo de hoje, estudaremos junto à obra o sistema psíquico do ser, a memória, a inteligência, o subconsciente e o consciente, a construção das estruturas mentais e das aptidões inatas do ser, tal como a relação da teoria de Piaget e a doutrina espírita. Tudo aquilo que plantamos hoje será a colheita de amanhã, assim como as felicidades ou as dores de hoje são a colheita da semente plantada ontem, isto é, todas as nossas atitudes a cada dia, desde os menores aos mais significantes pensamentos e atos, constroem estruturas e reflexos condicionados em nossa mente. Assim sendo, como espíritas acreditamos na fé raciocinada, e portanto, na bondade e na misericórdia infinita do Criador. O Espiritismo então vem comprovar a existência da vida futura, plantando no ser a esperança de um novo amanhã, a fé na vida feliz, porém cabe a cada um de nós, por esforço e trabalho ao adiantamento da chegada desta felicidade, dependendo então, apenas de nós mesmos da qualidade da semente plantada hoje, resultando na dor ou na felicidade que colheremos, da criação das estruturas e reflexos de nossos atos e pensamentos. A doutrina espírita abre um campo vasto de estudos dos mecanismos da mente, baseado principalmente no inconsciente profundo, arquivo milenar de experiências evolutivas, onde nada se perde, mas tudo se aprimora, permanecendo indelével ou permanente no chamado corpo mental. Assim então, temos este sistema psíquico formado por essa complexa estrutura mental, em constante transformação, uma vez que toda conquista realizada pelo cérebro, transforma-se em vida psíquica, arquivada no corpo mental, que segundo o espírito André Luiz, é um envoltório sutil da mente. A educação, portanto, traz um verdadeiro e profundo significado, tratando exatamente desta construção de estruturas mentais dividindo-as em cognitiva, inteligência, conhecimento, afetivas, sentimentos e emoções, e volitivas, vontade. Comentário. Assim, observamos a importância da boa educação do lar, do sublime papel dos pais ou daqueles que educam as crianças. A criança encarnada ainda não tem acesso completo à sua personalidade construída através das experiências passadas, então imaginemos um espírito que cometeu muitos erros pelo seu egoísmo em reencarnação passada. Reencarna em uma família cristã, e desde criança é ensinado sobre as bênçãos da caridade. Assim, este espírito estará construindo os reflexos das atitudes e dos pensamentos da caridade em seu corpo mental, construindo novas virtudes e novas estruturas mentais. Quando este espírito atingir o período da adolescência, terá acesso a toda sua personalidade, e haverá então o choque do egoísmo, erro presente pela falta de reencarnações passadas, e a caridade, virtude nova adquirida pela educação cristã. Cabendo então, a este espírito escolher qual das duas, o vício, ou a virtude, irá escolher para trilhar seu caminho, porém, a educação que recebeu, serviu para construir estruturas mentais que a fizessem pensar na caridade. Voltando ao livro. Os mecanismos da aprendizagem e da memória também estão relacionados a processos responsáveis pela atenção, percepção, motivação e pensamento. Lembramos aqui que, do ponto de vista da doutrina espírita, sabemos que é o espírito quem pensa, sente e age, embora vários processos neuropsicológicos estejam envolvidos. O cérebro processa, armazena e recupera as informações aprendidas de diversas formas, adequando-as às necessidades do espírito. Memória. A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações ou conhecimentos. Podemos afirmar também que é a faculdade de reter e recordar impressões e conhecimentos adquiridos anteriormente. Existem diversos sistemas para classificar as memórias, vamos observar um destes sistemas pelo lado fisiológico do cérebro e depois pela doutrina espírita. Memória sensorial. A memória sensorial é aquela que nos permite reter as informações que chegam até nós através dos sentidos, podendo ser estímulos visuais, auditivos, gustativos, olfativos, táteis ou proprioceptivos. Caracteriza-se por ter curtíssima duração, caso o estímulo não seja recuperado. Memória de curto prazo. As memórias de curto prazo, ou então, memórias primárias, retêm as informações por algum tempo para então decidir se serão usadas, organizadas, armazenadas ou descartadas. Memória de longo prazo. Recebe as informações da memória de curto prazo e as armazena,
possibilitando seu resgate quando necessário. Possui capacidade ilimitada de armazenamento, por tempo também ilimitado, podendo durar dias, meses, anos ou décadas. Memória declarativa ou explícita. A memória explícita, também denominada declarativa por a expressarmos através de palavras, refere-se à recordação consciente do passado e de um conjunto de informações como conceitos, pessoas, lugares, acontecimentos. Esse tipo de memória está associada com as estruturas do lobo temporal medial, hipocampo e amígdala. Memória não declarativa ou implícita. Nessa memória são guardados os procedimentos motores como andar de bicicleta, falar, desenhar, tocar um instrumento, dirigir, etc. Geralmente funciona inconscientemente, o indivíduo não se lembra como, mas sabe executar a ação, dependendo dos núcleos da base, que estudamos em capítulos passados. O consciente é apenas uma pequena parte de nossa mente, e a doutrina espírita vem nos revelar um inconsciente mais profundo do ser, desvendando a existência de uma memória profunda que alcança as vidas sucessivas através dos milênios de nossa longa jornada evolutiva, arquivada no corpo mental. Nada se perde, nem é esquecido para sempre, apenas não nos é dada tal lembrança diretamente, embora esteja atuando inconscientemente no presente. Essa memória, portanto, está gravada no corpo mental, patrimônio milenar do espírito imortal, permanente e infinita em sua essência e capacidade. Assim, vamos observar os dois tipos de memórias inconscientes trazidas pelo livro. Memória factual. Referente aos fatos ocorridos nas múltiplas encarnações. Que na grande maioria dos casos não os nos recordamos para nosso próprio bem, pois de nada adiantaria recordar as faltas cometidas, trazendo apenas a culpa e o remorso. Porém, em algumas exceções estas memórias podem nos reaparecer na mente através dos desdobramentos, como uma lembrança de nossos deveres. Memória construtiva. Corresponde às estruturas mentais construídas através das experiências milenares. São maleáveis e progressivas, dentro de um processo de construção mental, nos moldes da teoria de Piaget, que afirma que cada estrutura mental é construída a partir de estruturas anteriores, num processo de assimilação de novos conhecimentos e acomodação interior, que resultará nas novas estruturas mentais. A memória construtiva é a memória que desenvolve no ser as aptidões inatas, por exemplo, crianças que tocam instrumentos com certa naturalidade ou que executam da matemática com certa facilidade, podem já ter construídos em seu corpo mental as aptidões necessárias para a música ou a matemática, como nos exemplos citados. Embora possamos ligar a memória ao hipocampo e às outras áreas do encéfalo, as memórias factuais e construtivas estão arquivadas no corpo mental, pois vêm do espírito, podendo ser ativas através de estímulos que passam pelo tálamo, que acessa o corpo mental, conectando a estruturas anteriores, que retornam ao consciente em forma de tendências e aptidões, ou então habilidades inatas. Comentário. Assim, imaginando o exemplo da criança que possui a habilidade inata da música, ao tocar pela primeira vez em um instrumento musical, essas informações são enviadas ao cérebro, que chega ao tálamo e este as envia ao espírito e seu corpo mental. E como estas estruturas mentais já foram desenvolvidas pelo treino de reencarnações passadas, o corpo mental envia de volta essas informações ao tálamo, e assim a criança desenvolve a aptidão inata de tocar o instrumento, por exemplo. Voltando ao livro. Inteligência. Pode ser definida como a capacidade que a alma tem de formar ideias ou raciocinar, refletir, entender, compreender o significado de algo, planejar, saber interpretar, ter percepção, discernimento, juízo, destreza, capacidade de resolver situações novas. Segundo o notável biólogo, psicólogo e pensador suíço Jean Piaget, a inteligência é um mecanismo de adaptação a situações novas e que implica na construção de novas estruturas mentais. O desenvolvimento da inteligência, segundo Piaget, ocorre num processo progressivo de construção de estruturas mentais. Cada nova estrutura é construída a partir das estruturas mentais anteriores, num processo de assimilação e acomodação em níveis gradualmente crescentes, num avançar progressivo, em que cada nova estrutura será a estrutura anterior de um novo processo onde surgem estruturas cada vez mais complexas, sempre num sentido progressivo. Para a grande maioria dos educadores, o móvel do processo de aprendizagem é o interesse, o querer, a vontade. Segundo Edward Claparede, neurologista e psicólogo, e Piaget, o interesse surge de uma necessidade interior que,
ao causar um desequilíbrio, leva o indivíduo a agir para se reequilibrar, denominando este processo de equilibração progressiva. Comentário. Assim também é a mudança moral, aquela que transforma os vícios em virtudes novas. Infelizmente nós, encarnados em um planeta de provas e expiações, muitas vezes apenas mudamos pela dor, ou então pelo desequilíbrio citado acima. Por isso Deus nos dá provas para acelerar nosso crescimento espiritual. Este desequilíbrio, ou essa dor, nos faz buscar algo melhor, nos faz buscar o conhecimento, o esclarecimento e assim identificamos a origem do desequilíbrio, da dor. Nos modificamos, e então o fermento da reforma íntima é plantado em nosso coração, e assim há a mudança para o bem, e por isso, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, aquele que tira do sofrimento a lição divina, constrói em si as novas virtudes que são as chaves do reino de Deus. Voltando ao livro. Quando o indivíduo age, dois processos fundamentais se interagem, a inteligência e o sentimento. Temos assim as três potências da alma agindo simultaneamente, inteligência, sentimento e vontade, porém a mola propulsora de todo esse processo é a vontade, o querer. Vygotsky destaca o aspecto social, a interação entre os indivíduos, como base da construção das estruturas mentais. Henry Wallon destaca o aspecto afetivo, indicando estágios de desenvolvimento onde o emocional predomina como base do interesse. Note-se, pois, que o motivo é interior. No ato da motivação, o educador procura despertar o interesse, a vontade, dentro das necessidades interiores de cada estágio de desenvolvimento. Lembremo-nos sempre de que é o espírito quem pensa, sente e age, no processo de construção das estruturas mentais, a volição, o querer, impulsiona a ação, onde inteligência e sentimento interagem. Portanto, os aspectos cognitivo, afetivo e volitivo interagem simultaneamente. Por isso educar é uma ciência e uma arte, a arte de despertar o interesse e criar um ambiente vivificante, dinâmico, energizado emocionalmente, onde o indivíduo possa se engajar no próprio processo de aprendizagem. Um clima de aprendizagem adequado às necessidades íntimas do educando, em que a atenção e os canais perceptivos se abrem de forma a assimilar os novos conhecimentos, que serão construídos na intimidade mental do espírito, através da aparelhagem neurofisiológica. Não se trata apenas de criar um incentivo inicial, mas de manter todo o processo criativo ativo, dinâmico, interessante, emocionante. A inteligência fisiologicamente falando, está ligada à capacidade do cérebro para integrar vários tipos de processamentos e reorganizar seus circuitos neurais. Esse processo de reorganização, de novas sinapses, permite a utilização de conjuntos de neurônios para a realização de diferentes tarefas. Um mesmo neurônio pode participar de processamentos diferentes, dependendo da habilidade adquirida. No entanto, como já vimos, o estado emocional tem grande influência sobre as áreas do cérebro ligadas às áreas de cognição elevada. Um ambiente estimulante e sociável favorece a aprendizagem. A alegria, o entusiasmo e uma leve ansiedade, por exemplo, favorecem a aprendizagem, enquanto que a depressão, o cansaço e alguns tipos de doenças reduzem a eficiência. Assim, podemos apontar várias áreas relacionadas ao processo de aprendizagem, direta ou diretamente. Além das áreas terciárias pré-frontal e temporoparietal, temos as áreas do sistema límbico e a formação reticular que ativa diversas áreas do córtex. As informações do mundo externo entram pelos nossos órgãos sensoriais, passam pelo tálamo e se dirigem para as áreas sensoriais primárias, passam pelas áreas sensoriais secundárias e se dirigem para as áreas de associação terciária. Nesse processo todo, ocorre a construção de novas estruturas mentais. No entanto, a doutrina espírita acrescenta nova visão ao mecanismo da aprendizagem. Ao passar pelo tálamo que, segundo o espírito André Luiz, corresponde à região onde se encontra o centro coronário, no corpo espiritual, as informações recebidas interagem com o inconsciente profundo, localizado no corpo mental. Estruturas mentais construídas em outras existências são acionadas e volvem para o consciente, manifestando-se em forma de tendências e aptidões. A memória de fatos ocorridos, nesse caso, não é acionada, mas as estruturas mentais se manifestam. Da mesma forma que podemos não recordar das aulas e dos professores que nos ensinaram a ler, escrever, fazer cálculos, mas o aprendizado permanece.
Nenhuma construção mental se perde, embora seja flexível e permita transformações constantes. As estruturas anteriores são sempre a base para a construção das novas estruturas, ensina-nos Piaget, o que a lógica e a razão nos confirmam. A natureza não dá saltos. A doutrina espírita acrescenta que as estruturas anteriores incluem as construídas em vidas passadas, o que Piaget naturalmente ignorava, por faltar-lhe a chave da reencarnação. Ao mesmo tempo, a glândula epífise irradia o pensamento em forma de ondas eletromagnéticas que sintonizam com vibrações semelhantes. Além, pois, das informações dos órgãos dos sentidos físicos, o educando recebe ainda, em forma de inspiração ou intuição, informações das esferas espirituais com que sintoniza. Passado, presente e futuro. No livro No Mundo Maior, capítulo 3, somos esclarecidos de que o cérebro é comparável a um castelo de 3 andares, onde o primeiro andar é nosso passado, carregando os arquivos das experiências passadas, é o nosso subconsciente. No segundo andar temos o presente, onde trabalhamos atualmente para a construção de nosso futuro, é o consciente. E no terceiro andar temos o futuro, o ideal a ser atingido. Estamos sempre em constante trabalho e aprendizagem, construindo novos aprendizados, novas virtudes, novas estruturas mentais, aprendendo com erros e acertos. Deixemos nosso olhar sempre fixo e esperançoso ao futuro que é perfeito ao lado do Cristo, em trabalho incessante no bem e no amor, em comunhão com Deus, trabalhando hoje, semeando em terra boa o grão da mostarda, plantar hoje a semente do bem, começando nos pequenos atos, a fazer mais bem do que mal e assim progredindo sempre, tal é a lei.